Thomas Paine. Quando ouvimos esse nome, pensamos imediatamente na independência dos Estados Unidos, no senso comum e nas luzes do Iluminismo. Mas, você sabia que este gigante da política também escreveu um ensaio controverso tentando provar que a maçonaria não veio do Templo de Salomão, mas sim dos antigos druidas celtas? Hoje, vamos mergulhar no ensaio póstumo de Paine, A Origem da Franco-Maçonaria. Vamos dissecar seus argumentos sobre adoração solar e religião natural, e, com a mesma honestidade intelectual, vamos trazer o que a historiografia moderna diz para refutar essa tese. Atenção, este vídeo é uma análise historiográfica de uma teoria. Nosso objetivo aqui não é validar crenças, mas apresentar fatos históricos e a evolução do pensamento maçônico. Nós prezamos pela veracidade e pela qualidade da informação. Se você gosta de história, mistério e filosofia, já deixe o seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nossas próximas investigações sobre as sociedades discretas. Para entender a teoria, precisamos entender o homem. Thomas Paine era um deísta convicto. No século XVIII, o deísmo defendia que Deus era o criador do universo, mas que a religião deveria ser baseada na razão e na observação da natureza, e não em revelações bíblicas ou dogmas da Igreja. Paine via a maçonaria como uma instituição fascinante, mas ele tinha um problema: a narrativa maçônica tradicional estava cheia de referências bíblicas, como o Templo de Salomão e Irã Abif. Para Paine, isso era uma corrupção. Em seu ensaio, publicado postumamente por volta de 1810, ele argumenta que a maçonaria era, na verdade, a remanescente da antiga religião dos druidas. Ele acreditava que a maçonaria era a religião universal da natureza que ele tanto defendia, apenas disfarçada para sobreviver. Vamos aos argumentos centrais de Paine. Ele baseou sua pesquisa na análise simbólica e etimológica. Primeiro, a adoração solar. Paine argumentava que os maçons se reúnem em templos posicionados de leste para oeste, assim como o Sol viaja. Ele notou que os oficiais da loja representam o nascer, o meio-dia e o pôr do sol. Para ele, isso não era coincidência, era a prova de que a maçonaria derivava do culto solar dos antigos druidas. Segundo, a etimologia. Paine sugeriu que a palavra maçonaria, ou masonry, viria, talvez, de uma raiz ligada aos mistérios de May ou Maio, festivais pagãos de renovação da natureza, e não de pedreiros, ou masons medievais. Terceiro, o disfarce cristão. Segundo Paine, quando o cristianismo se tornou dominante e começou a perseguir os pagãos, os druidas não desapareceram. Eles teriam entrado na clandestinidade. Para se protegerem, adotaram nomes bíblicos para seus rituais. Assim, o sol virou Salomão. Sol. On. Uma antiga etimologia popular, porém incorreta, que unia nomes do sol em várias línguas. Para Paine, Jesus não tinha lugar na maçonaria original. A ordem seria, puramente, a ciência e a filosofia dos druidas preservada através dos séculos. É uma teoria fascinante e romântica. Mas, como reais buscadores, precisamos perguntar: isso se sustenta? A resposta curta é: não. Vamos às fontes que refutam essa ideia. Primeiro, a própria cronologia. Historiadores modernos da maçonaria, como David Stevenson e os pesquisadores da loja de pesquisa Quatuor Coronati, estabeleceram documentalmente que a maçonaria especulativa evoluiu diretamente das guildas de pedreiros medievais na Escócia e Inglaterra. Não existe um único documento, artefato ou registro arqueológico que ligue os druidas da Idade do Ferro às guildas de pedreiros do século XIV ou XV. Existe um vácuo de 1000 anos que a teoria de Paine não consegue preencher sem pura especulação. Além disso, temos a crítica de Albert Mackey, um dos maiores enciclopedistas maçônicos do século XIX. Mackey classifica a teoria druídica como uma das lendas da ordem, sem base factual. Ele aponta que Paine, embora brilhante, não era maçom e escreveu seu ensaio com um viés político-religioso. Ele queria atacar o cristianismo, e usou a maçonaria como ferramenta para isso. A etimologia de Paine sobre Sol On também é linguisticamente insustentável hoje. A maçonaria usa referências bíblicas não como disfarce, mas porque nasceu em uma Europa profundamente cristã e protestante. Então, por que a teoria de Paine é importante se ela está historicamente incorreta? Porque ela nos mostra como a maçonaria serviu de espelho para os pensadores de cada época. No século XVIII, durante o Iluminismo e o Romantismo, havia uma obsessão pelo antigo, pelo místico e pelos druidas. Paine projetou seus próprios ideais deístas na ordem.
Embora a conexão druídica seja um mito histórico, ela influenciou ritos posteriores e até hoje existem ordens que usam estruturas similares à maçonaria. Mas, a maçonaria raiz, documentada, vem do pó da pedra e do suor dos construtores de catedrais, e não dos carvalhos sagrados dos celtas. A história é feita de fatos, mas também de como interpretamos esses fatos ao longo do tempo. E você? Acha que a teoria de Payne, mesmo sem provas, tem algum charme filosófico? Deixe sua opinião nos comentários, quero ler o que você pensa. Se este conteúdo agregou conhecimento para você, não saia sem deixar o seu like. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que adora história e mistérios. Nos vemos na próxima investigação.